9 cidades com suas aldeias, 55. Maom, Carneiro, Zife, Jutá, 56. Jefiel, Joctião, Zanoa, 57. Caim, Gibeaitina, ao todo, 10 cidades com suas aldeias, 58. Alu, Bet-Zur, Gedor, 59. Maarate, Bet-Anot e Eutecon, ao todo, 6 cidades com suas aldeias, 60. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá, ao todo, 2 cidades com suas aldeias, 61. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secaca, 62. Ibsã, cidade do Sal e Engedi, ao todo, 6 cidades com suas aldeias, 63. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém, assim, habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Josué 16, 1. O território que, em sorte, caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó e no lado oriental das águas de Jericó, vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. 2. De Betel sai para Luz, passa ao limite dos Arquitas até Tarote 3, e desce, rumo ao ocidente, ao limite de Jaflete, até ao limite de Bet-Horon de baixo e até Gezer, terminando no mar. 4. Assim, alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. 5. Foi o limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, no oriente, a Tarote e Adar até Bet-Horon de cima. 6. E vai o limite para o mar com Mignetate, ao norte, de onde torna para o oriente até Taanat e Siló, e passa por ela ao oriente de Janoa. 7. Desce desde Janoa a Tarote e Anaarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. 8. De Tapua vai o limite, para o ocidente, ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. 9. Mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com suas aldeias. 10. Não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer, assim, habitam eles no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados. Josué 17, 1. Também caiu a sorte a tribo de Manassés, o qual era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve Gileade e Bazã. 2. Os mais filhos de Manassés também tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Afiel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida, são estes os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. 3. Zelofiade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são estes: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. 4. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Nun, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos. Pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. 5. Couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão. 6. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança, os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. 7. O limite de Manassés foi desde Azer até Micnetate, que está a leste de Siquém, e vai este limite, rumo sul, até aos moradores de Tapua. 8. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. 9. Então, desce o limite ao ribeiro de Caná. As cidades, entre as de Manassés, ao sul do ribeiro, pertenciam a Efraim. Então, o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no março de 10. Efraim, ao sul, Manassés, ao norte, e o mar é seu limite, pelo norte, tocam em Azer, pelo oriente, em Issacar. 11. Porque, em Issacar e em Azer, tinha Manassés a Bet-Sean e suas vilas, e Blião e suas vilas, os habitantes de Dor e suas vilas, os habitantes de Endor e suas vilas, os habitantes de Tama e suas vilas e os habitantes de Megido e suas vilas, a região dos 3 outeiros. 12.
E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra. 13. Sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram aos cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. 14. Então, o povo dos filhos de José disse a Josué: porque me deste por herança uma sorte apenas em um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado. 15. Disse-lhe Josué: se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos fariseus e dos refais, visto que a região montanhosa de Efraim é estreita demais. 16. Então, disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Sean em suas vilas como os que estão no vale de Jezreel. 17. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas. 18. Porém a região montanhosa será tua. Ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Josué 18. 1. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. 2. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. 3. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? 4. De cada tribo escolhei 3 homens, para que eu os envie, eles se disponham, e corram a terra, e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos, e se tornem a mim. 5. Dividirão a terra em 7 partes, Judá ficará no seu território, ao sul, e a casa de José, no seu, ao norte. 6. Em 7 partes fareis o gráfico da terra e mostrareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor, nosso Deus. 7. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade, e Ruben, e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança da além do Jordão, para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. 8. Dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram, e Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim, aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor. Em Siló. 9. Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, no livro, e voltaram a Josué, ao arraial em Siló. 10. Então, Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. 11. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José. 12. O seu limite foi para o lado norte desde o Jordão, subia ao lado de Jericó, para o norte, e subia pela montanha, para o ocidente, para terminar no deserto de Bet-Aven. 13. E dali passava o limite à luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, descia Tarotiedá, ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Horon de baixo. 14. Seguia o limite, e tornava ao lado ocidental, para o sul do monte que está defronte de Bet-Horon, para o sul, e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado ocidental. 15. O lado do sul começava na extremidade oriental de Kiriat-Jearim e seguia até a fonte das águas de Miftoa. 16. Descia o limite até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Nun, ao norte do vale dos Refais, e descia pelo vale de Non do lado dos Jebuseus, para o sul, e baixava em Rogel. 17. Volvia-se para o norte, chegava em Semes, de onde passava para Gelinote, e está defronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boan, filho de Ruben. 18. Passava pela vertente norte, defronte da planície, e descia a planície. 19. Depois, passava o limite até ao lado de Bet-Ogla, para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão, ao sul. Este era o limite do sul. 20.
Do lado oriental, o Jordão era o seu limite, esta era a herança dos filhos de Benjamim nos seus limites em redor, segundo as suas famílias. 21. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emek e Quezis. 22. Bet-Arabá, Zemaraim, Betel. 23. Avim, Pará, Ofra. 24. Kefara, Monai, Ofni e Gaba, ao todo, 12 cidades com suas aldeias. 25. Gibeão, Ramá, Beerot. 26. Mispa, Sefira, Moza. 27. Requem, Espiel, Tarala. 28. Vela, Elefi, Jebus, esta é Jerusalém, Gibeá e Kiriate, ao todo, 14 cidades com suas aldeias, esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Josué 19, 1. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da dos filhos de Judá. 2. Na herança, tiveram, Berseba, Seba, Molada. 3. Azar, Sual, Balá, Ezem. 4. Eutolade, Betul, Orma. 5. Ziclag, Bet-Marcabote, Azar, Susa. 6. Bet-Lebaote, Saruim, ao todo, 13 cidades com suas aldeias. 7. Aim, Rimon, Eterezã, ao todo, 4 cidades com suas aldeias. 8. E todas as aldeias que havia em redor destas cidades, até Baalat-B, que é Ramado Negueb, esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. 9. A herança dos filhos de Simeão se tirou de entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. 10. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride. 11. Subia o seu limite, pelo ocidente, Amará.